Padre, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia aos radiovintes. Eu que agradeço o convite e poder estar aqui com vocês nessa manhã. Bom, é importante a gente falar desse tema, né? Dessa data tão importante para a igreja e que a gente sabe que as pessoas precisam ter informação, né? Porque o tempo passa numa velocidade tão grande, né, Padre? Que as pessoas, com a correria do dia a dia, o que tinha muita importância, não que hoje não tenha, mas que antigamente tinha muita importância, hoje em dia, não que se perdeu, mas parece que as pessoas, elas não ligam tanto, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, se eu estiver errado também, o senhor pode me corrigir. Vamos debater esse assunto, que Tudo é bem, muito meu caro. interessante. Tudo bem. Então, nós estamos aí às vésperas, né, de celebrar essa festa. É feriadão, né, pro povão, é feriadão para nós católicos, dia de guarda, um dia santo, porque isso começa há muitos anos atrás, né, nos primeiros séculos, e isso começa a partir da Bélgica e depois vai se expandindo, e é uma ocasião do que começa como um quesito de manifestar publicamente a nossa fé na Santa Eucaristia, né, que para nós católicos é o centro, né, a centralidade em cima da Eucaristia. Então, desde oficializada, né, desde 1264, mais ou menos pelo Papa Urbano IV, né, então, quando se começou lá, isso se foi se difundindo como algo, olha, civil e foi, né, a tal ponto que antes mesmo deste ano já se tinha os costumes. Então, é uma tradição muito antiguíssima, da qual aí, conforme as regiões, tem-se o costume de confeccionar aqueles tapetes, né? Sim. Então, o mais bonito é esses dois momentos. Esse momento de agregar todo o povo, né, para manifestar essa devoção, esse carinho, essa criatividade na confecção do tapete. E depois o outro momento, que é todo aquele momento litúrgico, celebrativo, né? Do qual com a missa a gente também reúne os nossos fiéis, o nosso povo, para celebrar e de forma pública manifestar também a sua devoção, né? O carinho à Eucaristia, que é essa centralidade, né, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente celebra também. Normalmente o Corpus Christi ele acontece 60 dias depois da Páscoa? 60 dias, assim. Isso. 50 dias nós celebramos o Pentecoste, 60 dias, 10 dias depois, né? Então o Pentecoste celebramos há 2 semanas atrás, 10 dias exatamente vai dar-se amanhã, na quinta-feira, alusivo também, né, ao dia da instituição, né? Com toda uma questão bíblica e histórica, alusivo também ao dia da Eucaristia. Né? Para nós, a quinta-feira é sempre como aquele dia alusivo à Eucaristia, né? E aqui em Três Lagoas, o que a Diocese preparou para o município? As paróquias aqui em Três Lagoas também? Serão missas conjuntas? Serão missas cada paróquia na sua? A gente vai ter a confecção de tapetes aqui em Três Lagoas? Como é que... Se Deus quiser. Se o frio não judiar do povo, né? Mas eu acho que o povo... com uma chocolatada, um cafezinho, né? Então o pessoal vai estar lá já, então, reunido a partir das 6h30, 7 horas da manhã, os mais corajosos, né? Os outros vão chegando depois. Então, a partir da manhã se dá, então, a confecção dos tapetes. As paróquias já estão se organizando, já se organizaram, né? Na questão do tingimento, se usa ali as tinturas, todos os enfeites, né? Nós estamos vivendo, enquanto Igreja Diocesana, um ano vocacional. Então, a temática vai ser sobre esse ano vocacional, né? O chamamento do leigo, a presença do leigo dentro da igreja. Então, os desenhos que eles vão fazer, que envolvem as várias idades, desde aqueles que puderem se ajoelhar, ficar agachado um pouquinho lá, sujando um pouquinho a mão no pó. Então, a parte da manhã, estarão ali fazendo aquele trajeto, né? Da Antônio Trajano, né? Em frente à ali que o pessoal, que aqui comumente chama a catedral, até em direção à pracinha ali, a Amstead. Então, cada quadra ali está uma paróquia, né, responsável. Na frente ali está os jovens, né, na frente da Catedral Jovisa, e em direção a cada quadra ali é uma comunidade paroquial das 5 paróquias da cidade está responsável. Na praça, daquela parte do relógio, até a frente à igreja Santo Antônio, ali já estava todo o pessoal da paróquia Santo Antônio daí. Anterior ali Santa Rita, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia, São Francisco. Então todas as 5 paróquias se concentram ali.
né? Então, vai acontecer naquele perímetro da Rosário Conco Antônio Trajano até o relógio. Ali serão Isso. confeccionados os tapetes. Apenas numa via, né? Naquela via para quem vem em direção à Igreja Santo Antônio, né? A Então, primeira em frente à igreja. Né? isso, aquela via ali. A outra via está livre, a outra já vai estar fechada hoje, amanhã cedinho, o pessoal já fecha, para o pessoal poder fazer a confecção dos tapetes daí. E que é uma tradição, né? É uma tradição. Por que é realizado essa confecção dos tapetes, padre? A confecção, ela começa lá nos primeiros séculos, né? Nos 4 primeiros séculos, assim, como um alusivo primeiro. Começa-se primeiramente com a festa. De tudo começou com um milagre eucarístico, com uma feira religiosa. A partir disso, se foi se difundindo, né, outros acontecimentos que ocasionou também como uma maneira de celebrar isso de forma festiva, chegando-se aos tapetes. Né? Mais popularmente, se coloca o pó de serra, né, como quesito para fazer as tinturas, mas há muitas regiões que confeccionam com outros materiais, roupas, outras questões, o pessoal coloca até questão de alimento, né? Toda aquela questão artística. O intuito em si é propiciar esse momento, né? De celebrativo, essa maneira pública da pessoa expressar sua fé, lembrando também esse dia, esse acontecimento. O que é importante, o senhor citou, né, em relação ao chamamento das pessoas leigas, né? As pessoas que de repente não tenham religião, para que elas estejam dentro da igreja. E isso é importante nos dias de hoje, né, padre? Sim. No momento que vivemos, onde tanta coisa acontece a uma maneira tão rápida, que a gente muitas vezes fica meio perdido. Então, é importante que essas pessoas tenham conhecimento e que possam estar dentro de uma instituição religiosa. A Igreja Católica acolhe muito as pessoas e tem esse trabalho de levar a palavra de Deus para atingir essas pessoas diretamente, né? Porque é tão difícil sozinho você viver, ainda mais se você não tiver Deus no coração. A coisa fica mais complicada ainda, né, padre? Sim. Então nós vivemos, lógico, essas mudanças de épocas, essas polarizações. Eu sempre costumo dizer algumas vezes que algum pessoal lá na comunidade, nós vivemos em uns períodos assim, não apenas agora, né? Mas dos extremos e dos opostos. De um lado vai aquela questão um pouco de um radicalismo, né? Como um quesito para enfrentar algo, busca-se de um passado do qual não se viveu. Do outro lado vem os opostos, que é essas questões de, né, faltas de referências. Então, falar do sentimento religioso, desse segmento, as igrejas cristãs mais sérias, né? Então, vence esse quesito de falar, uma vez que também o ser humano, ele almeja e ele tem esse anseio também do transcendente, de buscar, de levar o seu pensamento a Deus. O caminho em si de se fazer, de se alcançar, logicamente que é como se fosse uma semeadura, se semeia, né? Isso é o tempo. Logicamente que começa-se tudo a partir da família. A família é esse ápice, é essa base, né? E sabemos que em muitas ocasiões e situações há, sim, essa mácula, né? A família muitas vezes passa pelas essas mazelas, as dificuldades, e isso atrapalha bastante, infelizmente. A gente tem que ter essa noção. Por exemplo, a base, a criança, a catequese. Como é que está nos dias de hoje, padre, essa procura? Sempre é igual todos os anos? Ou de repente, de 5 anos para cá, pelo que o senhor vive, pelo que o senhor conversa, né, com outros padres de outras regiões do Brasil, diminuiu de certa maneira ou segue sempre como foi? As crianças iniciando com a catequese na igreja, e seguindo, né, cada uma dentro ali do crismando lá na frente, enfim. Tá tendo essa procura? Os pais estão levando as crianças como sempre foi? Ou vocês sentem que meio que deu uma esfriada? Como é que é nos dias de hoje? Em alguns contextos, há sim essa grande procura. Em algumas realidades, assim, lógico, variando de contexto, olhando o nosso aqui, cidade que é muito marcada, forte aqui, é a questão de migração, sim, né? Vem um povo, vem um tempo, trabalha, devido a algum quesito, tem que sair, volta, recebe uma promoção, vai. Então, tem sim essa procura, mas há também muito essa questão drástica das mudanças.
Então, de outras regiões, eu venho de uma região mais tradicional, então há muito aquela questão da tradição, por exemplo, dos avós. Olha, como eu vivi uma experiência, eu quero que os netos vivam também. Se em dado momento o filho já não está, então os avós têm aquela busca, aquele incentivo de levar, né? Mas tem sim, há sim essa procura, né? As paróquias têm o período da catequese, né? Entre ali aquele período, né? Dos 9 anos, ficam até os 14, 15, 16. O quesito depois, muitas vezes, é o jovem, né? Hoje o jovem, essa faixa etária do jovem, algumas vezes de ficar ali, uma vez que ele tem também as suas buscas, seus questionamentos, nem sempre é um grupo que fica. Esse é o não um problema, né? Mas que obviamente é mais complicado, né? O jovem realmente, para tudo, é sempre mais difícil lidar, né? Pega essa fase dos 15 anos para frente, é mais difícil. Mas é a questão da família que o senhor citou, né? A família tem um papel fundamental de conversar, de dialogar, e para tudo, né? Inclusive religião, que não pode ser deixado de lado em nenhum momento. A criança, eu acho que ela tem que ter uma base, né, padre? Desde o começo ela tem que ter uma base dentro da igreja. Os pais são essa referência, né? Até os 11, 12 anos, para a criança, toda a referência que ela se tem é pautada na imagem pai e imagem mãe, né? E isso ajuda muito. E ainda mais nos dias em que vivemos, né? De tecnologia, de internet, onde muitas vezes a coisa é complicada para muitas famílias. Agora são 7h32. Padre, semana que vem a gente tem as festividades de 108 anos da cidade. Três Lagoas completando aí mais um aniversário. E dia 13 tem a tradicional missa de Santo Antônio, que é o padroeiro de Três Lagoas. Em muitos lugares do Brasil é feriado, inclusive. Né? Campo Grande, se eu não estou enganado, é feriado. E Três Lagoas não é feriado, mas aniversário ali no dia 15 já o é. Então, as festividades vão acontecer, a missa tradicional também está agendada, né? Sim, sim. Então, ali com a parte da paróquia Santo Antônio, né? Então, tem a primeira missa na parte da manhã, que já foi falado, né? Então, às 8 horas. Sim. Então, ali a missa acontece ali na Igreja Santo Antônio, que é ali também patrimônio municipal, é a primeira igreja da cidade, né? Porque eles falam. É acontecido ali naquela praça, ali na frente da igreja. E a outra missa, à noite, daí a procissão, que daí já é celebrada lá na igreja maior, na catedral, né? Que popularmente o povo chama de matriz. Sim. Então, à noite daí é celebrada lá com o bispo. De manhã, os padres das outras paróquias participam ali na Santo Antônio, né? Juntamente com o cura da catedral, o padre Rogério. Que a gente sabe que é feito toda a montagem, colocam tendas, cadeiras, para deixar o máximo confortável para todos, né? Para a celebração que acontece a partir das 8 horas da manhã. E tem o pãozinho também, né? Popularmente, sim. Que nem agora, por exemplo, a comunidade, eles estão realizando a trezenda. Então, muita gente, estive lá celebrando com eles no último domingo. Então, o pessoal já entrega os pães, mas popularmente também o povo tem o costume de levar ali o pão de Santo Antônio, né? Que há toda uma história ali por detrás ali também, os mais devotos. Né? O coitado do santo não é apenas santo casamenteiro, né? Mas jogar esse título no coitado do santo, popularmente, isso é uma questão cultura brasileira. Cultura, não tem nada a ver. Né? O homem da palavra, né? Pregador, a questão, né? O homem que o grande anunciador da palavra. E isso, logicamente, que é aquela questão cultural que se criou também. E então não vai ser nós que vai conseguir arrancar isso da cabeça do povo, né? Mas então a comunidade estão lá realizando a trezena também na Igreja de Santo Antônio, cada dia com a presença de um padre, né? O pessoal leva lá sempre às 19 horas, que é os festejos deles ali também na comunidade paroquial, né? Que creio que já começa esse final de semana também, ali nos espaços da igreja ali da Catedral, a Sagrado Coração. E que, obviamente, muitas pessoas envolvidas em todas essas comemorações que a gente tem. Falar em comemoração, a paróquia que o senhor está à frente hoje, a Santa Rita, passou por comemorações agora recentes também, né? Passamos, graças a Deus. Foi bom, a gente não, faltou espaço, o nosso espaço já não comporta, né? Então, o povo aqui na cidade, para cá, eles têm muito o costume do pastelão, né? Um pastelão. Então, lá é o carro-chefe da comunidade paroquial, como as outras também acabam também confeccionando.
Mas do tempo que o padre está aqui, que já falaram, o da Santa Rita é um negócio próprio, né? Eles têm uns ingredientes, segredos lá que o pessoal mais tradicional não passa. Então o pessoal faz questão de ir lá, pega, confecciona, né? Então foi muito bom, graças a Deus. E isso tudo faz a diferença, né? Para ter comunidade forte, né? Para ter uma igreja saudável e para deixar o pessoal cada vez mais unido. Isso e faz toda a diferença nos dias de hoje. Bom, Padre Edir, queria agradecer a sua presença aqui, né? Para a gente falar a respeito dessas temáticas tão importantes, né? Falar um pouquinho dessa data, Corpus Christi, assim como outros feriados religiosos que a gente tem no Brasil e que muitas vezes as pessoas nem sabem por quê, né? Eu acho que é importante o significado, levar um pouquinho dessa questão para que as pessoas parem e reflitam um pouco, né, nos dias de hoje. Sim. Eu que agradeço, Henrique. Então, só reforçando, lembrando, né, amanhã, então, como esse feriado, mas para nós católicos, dia de preceito. Então, nós temos a parte toda da manhã lá, os festejos. Tem muita gente que passa lá para bater foto. Né? Então, no começo não vai ter nada, vai estar uma bagunça. Né? Passa lá às 9 horas em diante que você vai ver a arte. Mas se você quer ir, né, o padre também faz um convite. Tem muita gente. O ano passado foi o primeiro ano que o padre participou, então para o padre era novo. O padre vem de outros costumes. Então, eu não sei enfeitar, mas eu quero levar lá uma garrafinha de café, um achocolatado para os meninos que estão lá. É bem-vindo. É uma maneira de você ajudar também. Levar lá um bolinho, né? Eu brinco sempre lá na minha comunidade, o bolinho de fubá. O padre é filho de mineiros, então é uma maneira de você também estar ajudando eles. A parte da manhã e a parte da tarde, a igreja catedral estará aberta, aqueles que querem rezar, estará tendo lá uma escala de oração, de adoração, né? Organizando pelas paróquias. E na parte da tarde, toda a nossa celebração daí, que começa a partir das 17 horas e depois daí a procissão terminando ali na pracinha Ramstebit daí. Portanto, tá tudo organizado. E o dia 8 de junho, esse dia tão importante, né, de celebração, vai estar acontecendo em Três Lagoas a partir das 9 da manhã, como o senhor disse. Para quem quiser lá, né, ver depois o trabalho pronto no centro da cidade, ali na Antônio Trajano, frente à Igrejinha Santo Antônio, vai poder verificar tudo isso, mas o pessoal começa cedo. A partir das 5 da manhã já tem gente lá movimentando, né? Certamente. Os mais de fora vai. Acho que o Sul Mato Grosso chega um pouquinho mais por causa do frio, né? Friozinho, 14, 15 graus de manhã. Padre, obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia, obrigado pela participação, viu? Bom dia, forte abraço.